Nessa noite eu quero iniciar com vocês uma série, né? Uma série que eu já venho... pode botar lá, Ronald, pode colocar lá. Uma série que eu já venho pensando, né, ensaiando há algum tempo começar, né, e resistir um pouco a começar essa série, porque é um tema difícil de tratar, porque é um tema teologicamente denso. Né? Não é que seja difícil, né, tanto difícil estudar o livro de Hebreus, porque a gente tem ferramentas que nos auxiliam nisso. Né? Tem muitos livros, comentários sobre o livro de Hebreus, que nos ajudam a compreender melhor a teologia que está contida no livro de Hebreus. E é uma teologia, como eu disse, densa, profunda. A grande dificuldade é a gente conseguir traduzir esse conhecimento de uma maneira que ele possa ser colocado dentro de um sermão e se torne compreensível. Porque é difícil você transmitir uma ideia, né, um conhecimento, de maneira que fique numa linguagem, né, acessível e, ao mesmo tempo, né, direta, proveitosa, que a gente não fale mais do mesmo, não fique só na superfície, mas que a gente também não vá aprofundar tanto, porque senão a gente não vai entender muita coisa. Um tema como Hebreus é tema para a gente estudar, por exemplo, na faculdade de teologia, é uma matéria de 6 meses, né, que você vai estudar todo um período esse livro, né, ali tendo aulas semanais, né, 2 vezes na semana, e mesmo assim é pouco tempo. É pouco tempo, e muita coisa fica de fora, e a gente não consegue tratar de tudo. Mas eu vou tentar, com a ajuda de Deus, trabalhar com vocês algumas ideias dentro do livro de Hebreus. Então, pegue aí a sua Bíblia, fique com ela na mão, e a gente vai seguir aqui uma temática, né, do livro de Hebreus, que é um livro muito importante dentro da teologia adventista, é um livro muito importante para nós, historicamente, e quando a gente fala da questão da doutrina, é um livro fundamental. Não fosse o livro de Hebreus, boa parte da nossa doutrina estaria comprometida, não faria sentido. Então, nós precisamos entender bem esse livro, né, dedicar tempo para estudá-lo, porque fala das nossas bases, das raízes da nossa fé. E falando das raízes da nossa fé, muitos têm a Igreja Adventista, né, classificam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. Né? Certamente você já ouviu isso em algum momento. Você já se deparou com alguém, né, classificando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita religiosa. E embora eu já percebi que a maioria das pessoas que apontam e classificam a Igreja Adventista como uma seita nem sabem o que significa ser uma seita, né? Não tem nem ideia da definição do que é uma seita, e também não sabem o porquê que a Igreja Adventista é chamada por alguns, né, ou por muitos, de seita. Não têm um conhecimento, apenas repetem aquilo que ouvem por aí, enfim, sem ter um embasamento e um fundamento. E a Igreja Adventista é chamada de seita basicamente por 2 razões, 2 motivos. O primeiro motivo é que toda seita tem um líder, né? É uma característica sectária ter um líder maior que implementa a sua filosofia e o seu pensamento, né, nesse grupo, nesse movimento. No caso da Igreja Adventista, nós somos acusados de ter Ellen White como a nossa líder máxima, né, a fundadora do movimento adventista e líder da igreja. Só que essa acusação ela não procede, né, ela não encontra eco na realidade, porque, primeiro, Ellen White, embora ela tenha feito parte do grupo de pioneiros da Igreja Adventista, ela não é a fundadora da Igreja Adventista. Né? A Igreja Adventista não teve um fundador, mas sim um grupo, né, que se reuniu, estudou, e nesse grupo, em meio a esse grupo, estava Ellen White, assim como estava Tiago White, José Bates e os outros pioneiros que participaram, né, desse movimento que começou interdenominacional, com pessoas de várias igrejas, e que acabou se consolidando no movimento que deu origem à Igreja Adventista. Então, a Igreja Adventista não tem um fundador, né? A Igreja Adventista não tem um líder, diferente, por exemplo, como a Igreja dos Mormons, por exemplo. A Igreja dos Mormons tem o seu líder lá,
né, o Joseph Smith, que encontrou lá as tábuas, né, conforme ele relata, de ouro, né, ele sonhou lá com o anjo Moroni, que mostrou para ele as tábuas de ouro, e nessas tábuas estava contido, né, o Evangelho de Jesus Cristo, e ele traduziu essas tábuas que deu origem ao livro dos Mormons. E eles têm um livro separado, livro paralelo à Bíblia, pelo qual eles se orientam. Então, isso é uma característica de um movimento sectário, você tem um líder. Não é o nosso caso. Ellen White, ela nem sequer é base, é fundamento das nossas doutrinas, das nossas 28 crenças fundamentais. Nenhuma das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista está construída, está fundamentada sobre os escritos de Ellen White. Os textos de Ellen White, né, porque nós cremos no seu ministério profético, eles servem muito mais como um suporte, um apoio às doutrinas do que uma base. Né? Todas as doutrinas elas estão fundamentadas nos textos bíblicos, na nossa interpretação bíblica, e não na visão de Ellen White de algo novo que ela traga para acrescentar a Bíblia, ou modificar a Bíblia, ou se somar à Bíblia. Essa acusação não procede. Quem faz essa acusação o faz ou por ignorância, ou por má intenção mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, que classificam a Igreja Adventista como uma seita. Nos acusam de ter um líder na pessoa de Ellen White. Só que isso não procede. E a segunda característica de um movimento sectário dentro do cristianismo é um movimento que possui doutrinas que contrariam os dogmas e as doutrinas que são, na visão, né, geral, bem estabelecidas dentro do cristianismo. Em outras palavras, são movimentos que têm doutrinas que vão contra a concepção da maioria, a visão clássica da Bíblia, a visão clássica das doutrinas gerais. Então, naqueles pontos em que todas as igrejas se unem, aqueles que se levantam com uma doutrina que vai contrariar a maioria, estou falando aqui de forma simplificada, vai caracterizar como um movimento sectário, né? Porque você está indo contra a interpretação tradicional das Escrituras. Existe uma interpretação tradicional, né, clássica, que chama na teologia das Escrituras, onde vários teólogos, ao longo das eras, se unem em concordância àquele ponto. E aí, quando o movimento vem e diz, olha, nós não acreditamos dessa maneira, nós acreditamos de outra forma, esse movimento que contraria a visão geral, né, que já está estabelecida ao longo do tempo, esse movimento é visto como sectário. E a Igreja Adventista é acusada disso. E é justamente dentro desse contexto do estudo do livro de Hebreus. Por quê? O que nós, como adventistas, ensinamos? Que o ministério de Cristo, ele se dá em duas partes. O ministério de Cristo, ele teve uma fase terrena, que foi os 3 anos e meio de ministério que Jesus teve nessa terra, mas que esse ministério, ele tem uma continuidade no céu, no santuário celestial, que é quando se inicia aí o momento do juízo, né, o juízo investigativo, e depois, né, vai vir a fase comprobatória, e por fim, após o milênio, a fase de execução do juízo. Então, essa segunda parte do ministério sacerdotal de Cristo é um ponto de discordância com a interpretação clássica da maioria das igrejas dentro do cristianismo a respeito desse assunto. Qual é a visão clássica? É de que na cruz todas as questões foram resolvidas. A cruz ela é única e suficiente para resolver o problema do pecado e não precisa de nada mais além da cruz. Os adventistas são acusados de diminuir a importância da cruz, de desvalorizar a importância da cruz, quando nós dizemos que, olha, as coisas não terminaram na cruz, existe um depois. Jesus teve que voltar aos céus para dar continuidade na obra do seu ministério, do plano da salvação, porque só a cruz não resolveu, teve algo a mais. Teve algo a mais, entende? Então, por ter essa visão, especificamente por conta dessa visão doutrinária, a Igreja Adventista é considerada aí, no meio clássico como uma seita, um movimento sectário, por essas duas razões. E
o estudo do livro de Hebreus é que vai defender a nossa doutrina, a nossa visão de que existe um ministério posterior à cruz, no qual Jesus está envolvido, e que é fundamental para a salvação do ser humano. De que, ao morrer na cruz, né, ali não ficou definido completamente a salvação de todos, embora a cruz ela cumpra, né, uma exigência dentro desse processo, né, a obra não terminava com a morte do Cordeiro. Havia todo um trabalho posterior de manipulação do sangue, né, de perdão de pecados, que se seguia no tabernáculo do Antigo Testamento e que, de acordo com o livro de Hebreus, vai agora ter o seu cumprimento no tabernáculo, no santuário celestial. Então, é dentro dessa linha que nós vamos trabalhar. E aí, vão ter 3 linhas de interpretação do livro de Hebreus. 3 linhas. Existem aqueles que vão ler o livro de Hebreus e vão ter uma interpretação metafórica. E o que essa interpretação metafórica diz? Olha, todos os elementos possuem um significado espiritual. E essa é a visão clássica da maioria dentro do cristianismo, tanto no catolicismo quanto no meio, né, evangélico protestante, de que a leitura do livro de Hebreus deve ser feita considerando que o livro de Hebreus ele trata de metáforas, de simbolismo. As coisas que estão descritas ali no livro de Hebreus não são literais. Elas são uma linguagem simbólica que vai perfigurar o ministério que Cristo realizou ali na cruz. Então, tudo aquilo que está sendo narrado em Hebreus, Jesus fez na cruz. E para que essa interpretação ela caiba em Hebreus precisa ser considerado como um livro metafórico, não literal. Entenderam? Então, essa é uma forma de interpretação, de leitura do livro de Hebreus. Existe uma segunda linha, que é a linha literalista, que é aquela que diz assim, a realidade celestial deve ser tomada como idêntica à estrutura terrestre. Então, é aquele pessoal que vai ler Hebreus e vai dizer, olha, que assim como o tabernáculo no Antigo Testamento tinha 2 compartimentos, no céu também tem 2 compartimentos. Tudo aquilo que tinha aqui no santuário terrestre tem igualzinho lá no santuário celestial, né, seguindo a mesma correspondência, a mesma coisa. E vai ter a linha literalizante, que ela vai afirmar que assim, a realidade celestial ela existe, ela é concreta, o santuário celestial ele existe, mas existem poucas informações com relação aos detalhes estruturais. É uma leitura que assim, se reserva ao dizer que é exatamente igual ao que tinha aqui. O santuário celestial ele existe, só que ele não é necessariamente idêntico à realidade que havia no Antigo Testamento, na realidade terrestre. Porque a Bíblia diz que Deus mostra para Moisés a figura, a sombra das coisas que ele viu no céu. Então, a ideia de que o santuário terrestre ele era como se fosse uma maquete, uma representação de realidades superiores, né, muito mais complexas e maiores. De que, não imagina, por exemplo, que o céu está dividido em 2 compartimentos, mas que Deus, né, configurou de uma maneira didática para que o ser humano entendesse, mas a realidade do santuário celestial está lá, ela existe. Mas não é necessariamente da maneira que a linguagem humana conseguiu captar. Pegou? Então, essa visão literalizante é a interpretação, a linha de interpretação que é seguida pela maioria dos teólogos adventistas. A gente tem um pessoalzinho aqui na área literalista também, mas a igreja adventista ela está mais para o lado literalizante, que a gente crê que existe o santuário celestial, mas que o livro de Hebreus simplesmente não nos dá assim, muitas informações da estrutura de como isso é, de dizer assim como era lá no Antigo Testamento, dizendo, né, a metragem do santuário, né, quais elementos que tinham, que móveis que tinham. No livro de Hebreus não está preocupado com isso. Está mais muito preocupado com a função que desempenha o santuário celestial do que conforme ele aparece, qual é o formato dele, né, se ele tem parede, se tem cortina.
A Bíblia não trata disso no livro de Hebreus. Então, o santuário celestial, ele é real, ele existe, mas como é que ele é, o formato dele? A gente não sabe. Pode fazer pergunta? Diga. Eu não sei se eu vou saber responder, mas pode perguntar. A linha metafórica, ela está fora do método historicista que a Igreja Adventista adota como interpretação bíblica, certo? Sim, só que o método historicista ele é aplicado à profecia, né? No caso de Hebreus não é profecia, aqui a gente está estudando é teologia da salvação mesmo, entendeu? O literalista e o literalizante. Então, essa compreensão diferente que você falou, ela tem a ver, porque quando a gente estuda o livro, você percebe que ela pode se encaixar no literalista e também ela pode se encaixar. Então, é normal essa diferença, né? Não chega a ser um problema assim teórico. Não é um problema. É porque tem aquela discussão assim, em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Mas como é que é isso? Havia essa separação? Aí a gente vai estudar lá no livro de Daniel, e Daniel ele narra Jesus vindo nas nuvens, sendo trazido à sala do trono do Pai, diante ali do tribunal, né? Jesus vem como que na nuvem assim flutuando, né? Então, peraí, então é grande o suficiente para que Jesus tenha que vir, né, de longe assim para se aproximar. Então, é isso que eu estou dizendo. Em termos de estrutura, a gente tem pouca informação. E, geralmente, quando a Bíblia nos dá pouca informação a respeito de um assunto, é porque simplesmente não é da nossa conta. É porque é muito difícil entender que partes do céu, Jesus só teve acesso a partir de 1844. Antes ele não podia ir lá. Então, essa é uma questão. Será que Jesus não podia ir lá? Ou podia ir, mas ainda não para realizar a função que ele está realizando agora, porque essa é uma questão de função ou era uma questão de acesso? É porque eu vou imaginar então que Jesus não tinha acesso ao trono de Deus antes de 1844? O que impediria, né? Já que Estevão viu Jesus assentado ao lado do Pai no trono lá. Então, eu imagino que Jesus tivesse sim acesso, mas não na função, de repente, de advogado ou sumo sacerdote, porque ainda não havia chegado o tempo. Enfim, essa dinâmica, ela não nos é muito revelada. O que é revelado existe um santuário no céu. Ele está lá. E ele cumpre uma função dentro do plano da salvação. Certo? E aí, seguindo, então, avaliando essas linhas, eu quero falar um pouco sobre a interpretação metafórica, que não é a nossa interpretação, que não é a nossa visão, mas que é a visão clássica, que é a interpretação da maioria. E por que é importante a gente conhecer a visão da maioria? Porque isso ajuda a gente a fortalecer e a defender aquilo que a gente acredita também. Saber o que os outros pensam a respeito de um assunto fortalece a nossa crença. Ou vai enfraquecer ou vai fortalecer, porque a gente vai ter acesso às duas opções de interpretação que existem, né? Porque o livro de Hebreus, ou ele é para ser lido de maneira literal, ou literalizante, ou ele é para ser encarado de maneira metafórica, simbólica. Só tem essas duas opções. Alguém tem que estar certo nessa história, né? Porque só tem essas duas opções. E aí, vamos tentar entender um pouco, né, da interpretação metafórica, para que a gente possa, então, ver se de fato faz sentido, se tem mais argumentos para uma interpretação metafórica ou para uma interpretação, né, literal do livro de Hebreus. Beleza? Então, para a gente falar da interpretação metafórica, antes da gente abrir a Bíblia, é preciso contextualizar. E aí, aonde a interpretação metafórica vai ter suas raízes? E tudo começa com um camarada chamado Filo, que vivia lá na cidade de Alexandria. Ele era um filósofo judeu helenista. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus que viviam na diáspora, né? Aqueles judeus que, por conta, né, das guerras em Israel, acabaram se desprendendo ali de Jerusalém, do núcleo, né, ali da Palestina, e viviam em outras regiões que eram dominadas pela filosofia grega, pela cultura grega. E esses judeus, embora
continuassem sendo judeus, receberam forte influência da cultura grega, da filosofia grega, porque era o mundo helenizado, como era chamado. Era um mundo que, até hoje, né, guarda aí resquícios dessa época em que os gregos dominaram o mundo, né? O Império Grego dominou o mundo e implementou ali o seu jeito de pensar e influenciou, né, a política, a sociedade, as leis, a forma, né, de pensamento, as universidades, tudo é muito ainda enraizado lá na filosofia grega, em Platão, em todos esses caras aí. E Filo, ele então sendo um filósofo judeu helenista, ele viveu ali contemporâneo de Jesus, né, ali no primeiro século, né, estima-se ali do ano 15 ao ano 50 depois de Cristo, 15 antes de Cristo ao ano 50 depois de Cristo, é justamente o período helenista. E o que Filo fez? Filo, ele, nos seus escritos, ele propõe uma interpretação do Antigo Testamento à luz das filosofias gregas, à luz da compreensão de Platão da realidade. Então, Platão, ele dentro da filosofia grega, ele propõe uma visão, uma interpretação da realidade, e Filo, ele empresta essa visão de Platão e insere isso dentro da interpretação bíblica. E aí ele vai olhar para o Antigo Testamento e vai enxergar as histórias, a teologia, tudo aquilo que é narrado dentro do Antigo Testamento, à luz com os óculos platônicos da filosofia grega. E qual era a filosofia de Platão? A ideia do dualismo. Como é que Platão enxergava o mundo? Como é que ele enxergava a realidade? Platão propõe o seguinte, olha, a realidade ela se divide em duas. Existem duas realidades paralelas. Acima nós temos o mundo das ideias, que é o mundo dos deuses, o mundo imaterial, o mundo atemporal, é uma realidade. E abaixo, paralelamente, nós temos o mundo dos sentidos, dos homens, que é o mundo dos sentimentos, que é o mundo material. Então, o que tem no mundo das ideias? A razão, a alma, a eternidade, a perfeição, a incorruptibilidade, as divindades, todas estão vivendo nessa realidade, acima, uma realidade acima da realidade material que nós vivemos aqui. Porque Platão olhava para o mundo e via assim, olha, no mundo nada presta, né? A pessoa fica doente, morre, tem violência, tem inveja, tem ódio, tem vingança, tem guerra. Então, essa realidade aqui, em que o homem é dominado pelos sentimentos, pelo sentido, né, é a realidade humana dos homens. Só que Platão entendia que existe um algo a mais, existe um sobrenatural. Né? Ele percebia que existe algo que vai além da compreensão humana, né, que só pode ser acessado através da razão. E aí ele dizia, essa outra realidade paralela, esse é o mundo dos deuses, esse é o mundo das ideias. E é por isso que dentro do dualismo platônico, né, dentro da concepção grega, o ser humano se divide em duas partes, corpo e alma. O corpo pertencendo à realidade dos sentidos, né, esse corpo que adoece, que envelhece, né, o corpo que cheira mal se você não toma banho, esse corpo, né, que vai se deteriorando com o passar do tempo, ele é mau, ele é do mundo dos sentidos, dos homens. Enquanto a alma que é algo, na visão platônica, né, eterno, imaterial, pertence ao mundo das ideias, ao mundo dos deuses. Então, o que era morrer dentro da concepção platônica? É quando a alma se liberta do corpo. O corpo morre, a alma pode desencarnar e acessar, então, o mundo dos deuses. Essa era a sistematização do pensamento platônico. E esse pensamento, né, que era a base da filosofia grega, né, ele penetrou com força tanto no judaísmo e também no cristianismo. Porque quando chega na segunda geração de cristãos após a morte dos apóstolos, né, porque a primeira geração de cristãos é a igreja apostólica, dos apóstolos ali. Conforme os apóstolos vão morrendo, outras lideranças foram assumindo a igreja. E esses que foram assumidos são chamados de pais da igreja. Pais da igreja.
E esses camaradas, então, que agora já não tinham mais aquela ligação que os apóstolos tiveram diretamente com Cristo, eles vêm para o cristianismo e trazem essa bagagem helenista, essa visão da realidade que era influenciada pelo dualismo platônico. E aí começa a se inserir na igreja, eles começam a produzir teologia, escrever, né, artigos, livros, tentando explicar a teologia, tentando explicar Deus, tentando explicar a encarnação de Jesus, tentando explicar várias coisas dentro do cristianismo, tendo como base, usando como cosmovisão, o dualismo platônico. E aí começam a surgir várias coisas na igreja, que estão aí até hoje. Então, essa visão, né, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa visão alegórica do livro de Hebreus, ela tem como raiz o dualismo platônico. Né? A ideia lá de Filo de Alexandria, de olhar para o santuário lá no Antigo Testamento, e Filo dizia, olha, esse santuário, esse tabernáculo, na verdade, ele é uma representação, né, aqui no mundo dos homens, de algo que está lá no mundo dos deuses, no mundo das ideias. Né? É algo que está em paralelo com algo que está lá no mundo das ideias, e tudo que está ali é um símbolo, né, é uma alegoria de realidades maiores. Então, ele segue essa linha. Então, o que vai se afirmar? Que Hebreus compartilha desse mundo conceitual, né, baseado no dualismo platônico. Então, a relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial é compreendida dentro da cosmovisão platônica, onde o invisível é o real e o visível é passageiro. O que é visível não importa. Né? Então, é por isso que uma pessoa que segue, né, um dogma católico, que é encharcado do dualismo platônico, ele pode ir na roda de samba, né, ele bebe, ele fuma, ele joga, ele pode ter todos os tipos de prazeres, e aí, no domingo, ele pode ir na missa. E na missa ele vai se consagrar e vai ser perdoado, porque ele vai se conectar com o eterno. O que eu faço com o meu corpo não é importante, desde que a minha alma esteja ligada com Deus. Entende qual é a influência do dualismo platônico? Então, o meu corpo não importa. Eu posso fazer o que quiser. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo. Se eu quiser, né, usar entorpecente, eu posso usar, porque eu estou afetando só o meu corpo. A minha alma, desde que eu vou lá na missa, desde que eu vou lá, né, cumprir o meu rito religioso, eu estou salvando a minha alma, porque eu tenho que salvar a minha alma. O corpo vai ficar para aí. Não há uma visão holística do ser humano, porque essa é a visão dual, platônica da religião, que é influenciada também por Filo. Então, a interpretação de Filo, ela vai servir tradicionalmente de plano de fundo para os comentaristas evangélicos do livro de Hebreus. Eles vão dizer, olha, Hebreus, ele está perfigurando a obra de Cristo, realizada nessa terra, né? Está usando ali uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, para representar a grandiosidade da obra de Cristo nessa terra, ao morrer na cruz, ao ressuscitar no terceiro dia, e cumprir tudo ali de uma vez só. Tudo está cumprido. Quando Jesus disse está consumado, tudo se cumpriu, tudo se resolveu, e Hebreus vai apenas destrinchar o que aconteceu naquele momento de maneira metafórica. Essa é a ideia. Resumidamente, tá, irmãos? Resumidamente. Então, vamos à Bíblia. E aí, em que textos eles vão, né, se apoiar para defender essa ideia? Abra aí em Hebreus capítulo 9. E deixa aberto aí em Hebreus 9, e depois a gente vai avançar para o capítulo 10. A gente vai se concentrar nesse pedacinho aí, Hebreus 9, e vamos ler primeiro do verso 1 ao 11, tá certo? Então, olha aí, diz aí, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição se chama Santo Lugar.
Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. E aí ele continua explicando, mas apenas até aí. E aí tem algumas questões aí nesse pedaço que a gente leu. Ele fala várias coisas aqui, né? A linguagem de Hebreus é uma linguagem um pouco truncada, mas a primeira coisa que ele vai citar aí já no verso 1, né, falando que a primeira aliança, ela estava ligada, né, ela estava conectada com o santuário terrestre, né? Então a ideia de que a primeira aliança ela era regida pelo santuário terrestre. E o que os teólogos, né, da linha da leitura metafórica dizem a respeito do santuário terrestre? Eles entendem que quando o Hebreus aqui se refere ao santuário terrestre, não está falando apenas da questão do tabernáculo mosaico, mas é que o santuário terrestre aqui ele simboliza o mundo, o universo, o cosmos, né, que nós vivemos, e que, enquanto as coisas são feitas aqui, elas estão apontando para uma realidade mais elevada, da qual a gente não vê, né? É como se houvesse uma cortina, né, e por trás dessa cortina onde as coisas estão acontecendo de verdade. É como se nós vivêssemos numa realidade simulada e simbólica que vai apontar, que vai ter uma relação com uma outra realidade superior, né, mais elevada. Então, o santuário terrestre ele é só um canal, um símbolo de coisas que estão acontecendo e que a gente não consegue ver. E aí, ele continua dizendo aqui que no primeiro compartimento, né, que nós chamamos de lugar santo, esse lugar ele vai representar esse mundo, por conta dos seus objetos. Então, no tabernáculo, no santuário, no primeiro compartimento, o lugar santo, você vai ter ali uma mesa, você tem ali pão, você tem ali um castiçal, você tem ali incenso, né, todos elementos que dialogam com as coisas desse mundo, enquanto que no Santo dos Santos você tem a Arca da Aliança, você tem o maná, você tem o bordão que floresceu, você tem lá o propiciatório, tem a Shekinah, que dialoga com a realidade celestial. Então, é como se no santuário houvesse ali uma representação dessa dualidade. De um lado, no primeiro compartimento, nós temos o mundo dos homens, humano, e no segundo compartimento, no lugar santíssimo, né, uma representação do mundo de Deus, da realidade divina. Então, é dentro dessa linha que eles vão, então, construindo o entendimento. E aí, vai dizendo que em Cristo, né, foi feito, Cristo entrou num maior e mais perfeito tabernáculo, um tabernáculo que era maior, melhor, né, ele diz aqui, no verso 11, que Cristo, então, veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante
o maior e mais perfeito tabernáculo. E o que eles entendem quando diz que Cristo, então, entrou no tabernáculo que era maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas? Na visão metafórica, na interpretação metafórica, esse texto está falando a respeito do próprio corpo de Cristo. Está falando da encarnação de Jesus. Não que Jesus entrou no céu num lugar chamado santuário, mas que esse texto está se referindo à própria encarnação de Jesus. Que o templo aqui, que é maior e perfeito, e que não foi feito por mãos humanas, é o corpo de Jesus, é o seu corpo humano. Então, essa encarnação, né, o Jesus, alma, espírito, ele encarna como homem, e esse corpo onde ele encarna é o templo, é o tabernáculo. Né? Então, na encarnação, Deus, ele tabernaculou com os homens. A Bíblia vai dizer isso, né? Lá em João, dizendo que Jesus veio a esse mundo tabernacular com os homens. E o próprio Jesus, ele vai se referir ao seu corpo, em um determinado momento, como um templo. Ele diz assim, este templo, né, será, dentro de 3 dias será destruído, e em 3 dias será reconstruído. E aí os discípulos até acham que ele estava falando do templo de Jerusalém, mas Jesus estava falando dele mesmo. Então, reunindo esses elementos, os teólogos da linha metafórica, eles então vão entender que o texto aqui de Hebreus capítulo 9, verso 11, está se referindo à encarnação de Jesus. Então, não é que existe um santuário no céu. Esse santuário perfeito, maior, e que não foi feito por mãos humanas, é o próprio corpo de Cristo. E aí, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo ele paga os pecados, ele está cumprindo a sua obra sacerdotal, o seu serviço sacerdotal, dentro do seu próprio templo, que é o seu corpo. Ele está oferecendo o seu corpo na cruz, o seu corpo está sendo sacrificado, crucificado, então Jesus está cumprindo a função sacerdotal na própria cruz, porque se o templo é o seu corpo, ele está cumprindo ali essa obra de intermediação, né, que o sacerdote faz. Então, aí as coisas começam a se encaixar e fazer um certo sentido a primeiro momento, né, porque, de fato, olhando assim, num primeiro momento, parece que há margem para essa interpretação, para essa visão. E aí, além disso, em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, vai dizer aí também o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E aí parece que agora fechou, né? Completa com a interpretação anterior. Porque aqui, Hebreus está dizendo que Jesus, nós podemos entrar no santuário, né? Nós podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, e que é a sua carne. Então, o véu do santuário é, aparentemente, no primeiro momento, a carne de Jesus. É o véu. É como se Jesus, um ser divino, imagina isso, né? Jesus é um ser divino, do mundo divino, né? De realidades superiores. Ele entra no mundo material, no mundo carnal, no mundo dos sentimentos. E ele, como Deus, ele se reveste, é como se Jesus tivesse vestido uma roupa, né? Uma capa, um véu de carne, para então viver entre os homens de carne e osso. De carne e osso. Um ser divino que se reveste de carne e osso, de humanidade. Então, o véu é entendido como a carne de Jesus. E isso parece fazer sentido, né? O véu do tabernáculo, então, é identificado com a carne de Cristo. Então, pela morte de Cristo, o véu foi removido. O corpo de Jesus morreu. E o seu papel sacerdotal foi revelado. Então, o véu que se rasga é o próprio corpo de Jesus, que é partido na cruz. E se o véu do santuário celeste é a carne de Jesus, então toda a descrição de Hebreus, ela precisa ser alegórica e espiritualizada, ela não pode ser literal, dentro dessa interpretação, dentro dessa visão, entende? É por isso que eles fazem uma visão, uma leitura, uma interpretação literal, simbólica.
porque alegórica, porque se entende, então, que tudo vai ter o seu cumprimento direto na cruz, sendo Jesus o seu corpo, o tabernáculo, e sendo a sua carne, a sua pele, o véu que esconde ali o ministério sacerdotal, que é revelado no momento que Jesus morre, ele entrega a sua vida, né, está consumado, e naquele momento, então, o véu se rasga e o ministério de intercessão de Cristo é revelado. E, queridos, assim, eu estou falando aqui de maneira resumida, né? É sempre importante pontuar isso. Mas tem muita gente boa que acredita nessa linha de interpretação. Então, e que não é assim tão absurda quanto possa parecer para alguns, né? Ela tem os seus fundamentos, ela tem as suas, vamos dizer assim, os seus argumentos, que aí a gente pode considerar se são argumentos fortes ou não, se são, né, elementos que são em quantidade suficiente ou não para que a gente possa dar crédito a essa interpretação, mas podemos dizer que existe margem para essa interpretação, pelo menos num primeiro momento. E aí a pergunta é, por que a gente crê diferente? Por que a gente pensa e acredita que é literal, e não segue com a maioria do mundo cristão, que olha para esse texto, para o livro de Hebreus, e vê ali uma linguagem metafórica? Por que a gente acredita que é literal e que argumentos a gente tem para defender que é literal e não é alegórico? E essa agora é a segunda parte da mensagem. Então vamos lá. 3 aspectos que a gente precisa observar, né, sobre o santuário no livro de Hebreus. Primeiro, em vários lugares no livro de Hebreus, Cristo entra em um lugar do sacerdócio celestial. Você vai encontrar no livro de Hebreus, não em um texto, mas em vários textos, Jesus entrando em lugares que são bem descritos, né, que o texto em si, né, não dá nenhuma pista de que seja um lugar simbólico, ou um lugar literal, ou um lugar representativo, e sim que é um lugar literal, né, porque está fazendo uma referência direta até ao tabernáculo terrestre que existia. Então diz que Jesus então penetrou no céu, lá em Hebreus 4,14. Jesus, né, chama ele de o sumo sacerdote que adentrou diante de Deus. Diz que Jesus, né, capítulo 6, ele passou além do véu, além do véu. Ora, se o véu é a sua carne, Jesus foi além do véu, entendeu? Jesus entrou de uma vez por todas, né, entrou de uma vez por todas, né, no santuário. Jesus se assentou à destra de Deus, né, se assentou dentro da linguagem do santuário, à destra de Deus. Então, você tem no livro de Hebreus, Jesus a todo momento se movimentando por lugares literais. Jesus se assenta, Jesus entra, Jesus atravessa o véu, Jesus está em movimento dentro do livro de Hebreus. Certo? Então, isso é uma realidade. Tá? Jesus está sempre habitando em lugares sacerdotais. Isso está presente no livro de Hebreus. Segunda coisa, o livro de Hebreus ele tem uma ênfase, parece ter uma ênfase temporal, né? Por exemplo, no capítulo 10, no verso 1, diz ali que a lei tem apenas uma sombra dos bens vindouros. Ou seja, a intenção desse raciocínio é mostrar que Jesus ele tornou-se o nosso sumo sacerdote celestial. Hebreus dá uma ideia de que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote através de uma sequência de eventos no tempo. Não é que Jesus sempre foi o nosso sumo sacerdote, mas ele se tornou de acordo com acontecimentos que tiveram no tempo. Jesus primeiro teve que vir ao mundo, encarnar, viver aqui, morrer, né, sem pecados, né, porque ele tinha que morrer perfeito, sem pecado, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, ir aos céus, o seu sacrifício ser aceito do céu, para que então ele pudesse se tornar o nosso sumo sacerdote, alguém que pudesse se identificar conosco, alguém que pudesse nos representar diante do tribunal de Deus. Então, no livro de Hebreus, Jesus ele vai se tornar ao longo do tempo o nosso sumo sacerdote. Isso é um segundo fato que
Está bem estabelecido no livro de Hebreus. E o terceiro, que a gente encontra, é que está aí no capítulo 9, verso 23, de que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a esses superiores. Então, de acordo com esse texto, as coisas celestiais precisam ser modificadas também. Assim como os elementos do tabernáculo terrestre precisaram ser purificados com sangue, de acordo com Hebreus capítulo 9, verso 23, esse santuário celestial, ele também precisa ser purificado, mas com um sangue superior. Né? Ele também precisa ser modificado com um sangue superior. E que passa uma ideia de literalidade total, e não de simbolismo. Né? Porque está falando aqui de utensílios, de móveis, de lugar, de um lugar. Ó, esse lugar que é o santuário celestial, ele também precisa ser purificado, só que ele precisa de um sangue superior. O sangue de animal não serve. O sangue de bode, o sangue de carneiro, de novilho não serve. Precisa de um sangue superior. E que sangue é esse? É o sangue de Cristo, o sangue perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, o livro de Hebreus, em alguns momentos, ele vai dar aí uma ideia de literalidade para o tabernáculo celestial, o santuário celestial. Mas, voltemos aos textos aí que lemos, e vamos, então, analisar com mais atenção aí, esses textos. Então, diz aí, no Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 11, do primeiro verso, falando a respeito do santuário terrestre. Né? E aí, na visão metafórica, esse santuário terrestre ele é uma representação da terra, né? do mundo dos homens. Mas, no capítulo 8, quando a gente lê o capítulo anterior, a discussão que vem sendo tratada aí no capítulo 8 vai girar em torno das duas alianças. Né? A antiga aliança, que era a aliança mosaica, a aliança, né, da morte dos bezerros, dos animais, do sangue que era derramado, né, de todo o simbolismo que havia dentro do santuário, do tabernáculo do Antigo Testamento, com a citação, né, de Jeremias profetizando uma nova aliança. Jeremias, lá no Antigo Testamento, já anunciava, dizendo, olha, que esse sistema que nós temos, ele é um sistema insuficiente, né? Vai chegar o dia que vai vir o verdadeiro. Isso aqui é como se fosse um quebra-galho para a solução real, né, verdadeira, que virá no futuro. Jeremias já anunciou isso lá. Então, quando chega na passagem de 9, verso 1, que nós lemos, que a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, né, ou terreno, ou seja, e aí os próximos 9 versículos vão expandir essa declaração daquilo que era feito onde? No santuário terrestre. Então, nada mais, nada menos que está sendo feito aí no capítulo 9? Uma descrição de como funcionava a antiga aliança. Está havendo uma descrição de como as coisas funcionavam no contexto do santuário terrestre. Até que ele vai chegar e vai virar a chave no verso 11 para o santuário celestial, para dizendo, olha, antes as coisas funcionavam assim. Né? Aí a gente lê o texto, ele vai narrando. Você pegava lá, né, tinha ali os móveis, né, e tinha o sacrifício, o sumo sacerdote tinha que entrar lá e fazer um sacrifício primeiro por ele, depois pelo povo, para se alguém tivesse pecado por ignorância, pagar o pecado. Só que agora nós temos um tabernáculo maior e um sumo sacerdote também melhor, né, que sobrepõe e substitui o sistema antigo. Há uma atualização do sistema. Então, assim como a primeira aliança ela tem o seu santuário terrestre, a nova aliança ela vai ser inaugurada, então, pelo sangue de Cristo, que ele vai ter também o seu santuário particular, que é o celestial. Então, enquanto a antiga aliança ela tem o seu santuário, que é o terrestre, a nova aliança ela vai ter também o seu santuário, da mesma maneira que a antiga tinha, só que agora é numa outra realidade, uma outra qualidade, que é o santuário celestial. É isso que está sendo tratado no capítulo 9. Não há ali evidências assim concretas para a gente entender isso, essa descrição como uma descrição simbólica ou metafórica do ministério de Jesus. Porque o contexto do capítulo 8 nos dá a pista de que é apenas uma descrição literal, argumentativa, que está sendo feita aí. E aí,
quando ele continua falando da questão do primeiro compartimento, né, essa expressão está no contexto claramente ligada ao propósito de fazer uma distinção entre o primeiro compartimento, que era o lugar santo, e o segundo compartimento, que era o lugar santíssimo. E aí ele vai descrever aí a mobília de cada um para isso, vai dizer o que tinha no lugar santo e o que tinha no lugar santíssimo. Ele está fazendo uma descrição. E aí a passagem, né, completa do verso 1 ao 10, que nós lemos, ele vai descrever o antigo santuário e as suas cerimônias, o antigo culto, e para que ele vai fazer isso? Para demonstrar o quanto que o antigo culto ele era inadequado. Por que o antigo sistema ele não servia, ele não era bom o suficiente? Por duas razões. Primeiro, o acesso era limitado. Só o sacerdote podia acessar o lugar santo, e só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia acessar o lugar santíssimo. Havia todo um processo de intermediação, de cerimônias, de festas, era toda uma, vamos dizer assim, uma burocracia para se resolver o problema do pecado. Então, era um sistema mais truncado, coisa que na nova aliança já não existe mais. Aquele que se arrepende do seu pecado, né, que deseja se livrar da culpa do pecado, ele tem que apenas ir a Cristo. E está tudo resolvido, não há mais burocracia, não tem que fazer mais um processo, né, todo um ritual para que eu receba o perdão do meu pecado. Eu apenas tenho que dobrar os meus joelhos e com a oração sincera, como dizem Hebreus, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, porque eu posso me achegar diretamente ao trono, eu posso ir diretamente ao Santo dos Santos, eu não tenho mais que depender dos sacerdotes humanos e de sangue de bodes e carneiros, eu posso ir direto à sala de audiência de Deus, direto ao trono de Deus. Então, o novo sistema ele é muito melhor do que o antigo, muito melhor. E segundo, né, os sacrifícios, eles não conseguiam aperfeiçoar o caráter, né, a consciência do adorador. O sacrifício ele servia para pagar o pecado passado, né, pagava a culpa que eu tinha cometido. Mas não necessariamente me tornava uma pessoa melhor ou me fazia deixar de pecar. Tanto que quando a gente estuda o livro de Isaías, Deus faz uma dura repreensão ao povo, dizendo, olha, eu nunca quis sacrifício de vocês. Eu não estou interessado em sangue, em morte de animais, eu nunca pedi isso de vocês, o que eu quero é o seu coração. É o que Jesus falava lá para os fariseus, muito melhor é obedecer do que sacrificar. Eu quero a obediência, eu não quero sacrifício de animais. Então, o antigo sistema ele tinha essa limitação. Ele não transformava o coração do pecador. No novo sistema, não. O pecador arrependido que vai até Cristo, ele recebe não apenas o perdão, mas ele recebe também agora o poder, através do Espírito Santo, para não pecar mais, para vencer o pecado. Então, é o que vai dizer lá na carta de 1 João, né, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente vai ter aí um novo objetivo, né, de vida, de não pecar. Então, quando diz aí a respeito do primeiro e segundo compartimento, está definindo que a nova aliança ela é muito melhor do que a outra, a antiga. Né? É isso que está sendo tratado aí. E aí vem o principal texto, né, que é o que eles, da visão metafórica, mais se apoiam, que é esse do verso 11, capítulo 9, verso 11, que é onde fala do maior e mais perfeito tabernáculo. Será que esse maior e mais perfeito tabernáculo é o corpo de Jesus? É o seu próprio corpo? Né, que não foi feito por mãos humanas, que de fato Jesus ele é fruto do milagre, né? Jesus ele não é gerado pela ação humana, ele é gerado pela ação divina, né? O Espírito Santo que faz o ente santo se gerar na barriga de Maria, no ventre de Maria. Não há nenhuma intervenção humana. Então, Jesus, a gente pode dizer que Jesus não foi feito por mãos humanas, né? Ele é feito por uma iniciativa divina. Só que a interpretação de esquené é a palavra grega para tabernáculo, como existência corporal de Jesus, ela acaba não tendo fundamento dentro do próprio livro de Hebreus. Por quê? Em todas as outras referências que vai aparecer a palavra esquené no livro de Hebreus, e estão aí, né, as referências, capítulo 8, verso 1, verso 5, 9, verso 2, 3, 6, 8, 21, 11, verso 9, 13, verso 10,
o significado em todas essas vezes é claramente o santuário, não o corpo de Jesus. Então, em todas as vezes que aparece a palavra esquene no livro de Hebreus, é sempre se referindo ao tabernáculo, não ao corpo de Jesus. Então, é difícil, né, apoiar essa interpretação, por mais que, num sentido lógico, ela possa fazer sentido. E especialmente no capítulo 8, no verso 2, Cristo, ele é chamado não de esquene, mas de leiturgos, ministro, do santuário celestial. E esse último santuário é imediatamente descrito como o verdadeiro tabernáculo. Então, no livro de Hebreus, Jesus não é o tabernáculo, ele é o ministro. Ele é quem ministra no tabernáculo, e não o tabernáculo em si. Jesus, em nenhum lugar no livro de Hebreus, vai ser chamado de tabernáculo. Então, essa ideia de que o tabernáculo de Hebreus é o corpo de Jesus, é uma ideia externa ao livro de Hebreus, é algo que está sendo transportado de fora para dentro do livro de Hebreus para tentar explicar o texto aí de 9, verso 11, porque dentro do próprio livro, dentro da teologia de Hebreus, a palavra esquene, que é tabernáculo, não é usada em nenhum momento para se referir ao corpo de Jesus. Entende? Então é algo que está sendo trazido de fora para dentro do livro. E aí o que dizer de Hebreus 10, verso 9? Então o véu é a carne de Jesus, né? O véu que é partido ali, que cobre, porque o texto diz claramente, né? Pelo véu, isto é, pela sua carne. O que Hebreus estava querendo dizer aí, né? O autor de Hebreus, né, que estava querendo dizer com o véu sendo a carne de Jesus. Então vamos lá. Se a gente disser que esse termo aí, catapetasma, né? Catapetasma, que é a palavra traduzida como véu, catapetasma no grego, né, na língua original, é carne. Se a gente disser que o véu aí, que foi traduzido com véu, é carne, o que a gente vai dizer então das outras referências ao véu que existem dentro do próprio livro de Hebreus? Porque aí não é o único momento que aparece a palavra catapetasma, vai aparecer em outros momentos. E por que só aí é carne? Nos outros vai ser carne também? Se nos outros for carne também, aí a gente vai ter alguns problemas. Porque aí começa a não casar, começa a não bater mais. Porque lá no capítulo 9, verso 3, fala a respeito do segundo véu, que é uma referência clara ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Haviam 2 véus, o véu que separava o templo do lugar santo e o segundo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No capítulo 9 se refere ao véu, o segundo véu, e a palavra que é usada é a mesma, catapetasma. Então, em 9:3 não é carne, mas ali no 10, 19, né, vai ser carne? Então, espera aí. E, sem dúvida, ali em 9:3 é uma cortina literal, o divisor do lugar santo e lugar santíssimo no santuário do Antigo Testamento. Além disso, é impossível a gente interpretar a passagem agora do capítulo 6, verso 19 e 20, que também vai falar do véu, de maneira alegórica, porque diz ali, Cristo, como nosso precursor, penetrou no interior do véu, tendo se tornado um sumo sacerdote, sendo segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, se eu vou interpretar de maneira alegórica esse texto, vai ficar complicado. Porque, então, Cristo, como nosso precursor, ele penetrou no interior do véu. Se esse véu for a sua carne, né, e aí ele se tornou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não vai fazer sentido, porque quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi aquele personagem bíblico lá do Antigo Testamento, da cidade de Salém, que ele era rei e sacerdote. Ele acumulava as 2 funções, né, na cidade de Salém. E aí Jesus, ao morrer na cruz, ele assume, né, o papel de ser o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, e ele é entronizado no céu. Quando chega no céu, Jesus é entronizado. Está lá em Apocalipse, no capítulo 5, né, fala da entronização de Jesus. Ele é entronizado. Então, ele se torna rei e sacerdote, seguindo a ordem, né, de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote. Melquisedeque, ele é uma espécie de símbolo, de tipo do que seria Jesus no futuro. Essa é a função de Melquisedeque na Bíblia. Ele aparece como um símbolo, né, um tipo de Jesus, daquilo que Jesus faria no futuro.
E Jesus ele entra como o nosso precursor, ou seja, ele foi o primeiro. É como se, esse texto está dizendo o seguinte, Jesus abriu o caminho por entre o véu, para que nós pudéssemos, então, acessar o Santo dos Santos. É isso que ele está dizendo. Jesus ele abriu o caminho para nós. Né? E não tem como a gente imaginar, interpretar isso de maneira alegórica, de que o véu, né, seja a carne de Jesus, porque senão o texto não faria sentido. Que aí a gente está já falando de alma que encarna em corpo, e aí, como nós encarnaríamos em Cristo também, fica uma coisa estranha isso aí. E o texto, né, e aí a gente voltando ao texto de Hebreus 10, verso 19 e 20, diz ali, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Nesse texto aqui, para a gente entender ele, a gente precisa considerar o paralelismo que a gente vai ter dentro desse texto. Tem um paralelismo aí bem claro. Então, quando ele diz ali, ele usa duas frases, e é como se as duas frases repetissem a mesma informação com termos diferentes. Então, ele diz ali, ó, temos ousadia para entrar no santuário. E aí depois ele vai dizer, pelo novo caminho, ou seja, o para entrar está em paralelo com o novo caminho. Ou seja, tem uma direção, um novo caminho, para que a gente entre, aonde? No santuário, que vai estar em paralelo com o meio do véu. Né? A gente está adentrando o santuário, ou seja, há uma porta de entrada no santuário, que é feita pelo sangue de Jesus, isto é, pela sua carne. O que esse texto está dizendo? Que quando Jesus morreu, ele abriu para nós a porta do santuário. É por isso que lá nos evangelhos diz que quando Cristo disse está consumado, o véu do templo lá se rasgou. O véu interno se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque naquele momento Jesus está abrindo a porta. Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ele está nos dando acesso direto a Deus, ao trono de Deus. Ele veio nos reconciliar com o Pai. O homem que, por conta do pecado, se rebelou contra Deus ao confiar na palavra da serpente, e se rebelou contra Deus e se afastou de Deus, agora novamente tem um caminho de volta para o céu, tem um caminho de reconexão com o Pai que Jesus estabelece. É isso que o texto está dizendo, usando a linguagem do santuário. Então, qualquer coisa além disso é querer forçar o texto a uma interpretação que não está dentro do livro de Hebreus e que não faz sentido. Não faz sentido com o restante, com o que nos é apresentado ali. Então, queridos, eu tentei aqui, de alguma maneira mais simples que eu consegui, colocar em poucas palavras, um pouco do porquê que nós cremos na literalidade do livro de Hebreus. Então, de que há, sim, de fato, há uma correspondência simbólica entre o santuário terrestre com o celestial, mas essa correspondência ela tem limites, ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser qualquer coisa que eu imaginar na minha cabeça. Existe uma lógica, existe algo que a própria Bíblia ela nos apresenta esses limites aí, dizendo, olha, que talvez o santuário celestial ele não é idêntico ao santuário terrestre, mas vai haver essa correspondência de sentido e significado, de que o Cordeiro é Cristo, de que o sacerdote, agora, a função é realizada por Cristo, de que o serviço que era feito nos dois compartimentos é feito também agora no santuário celestial. Não em dois compartimentos, mas possivelmente não em dois compartimentos, como era feito aqui, mas cumprindo a mesma função. Até porque o fato de Jesus estar desempenhando o papel do sumo sacerdote no dia da expiação, não cessa o trabalho que era feito no primeiro compartimento. Porque qual era o trabalho feito no primeiro compartimento? Era o trabalho de perdão de pecados. Era o trabalho de justificação de pecados. E enquanto Jesus está agora, nesse momento, como cremos, no juízo investigativo, julgando, os pecados não deixaram de ser perdoados. Os pecados continuam sendo perdoados, certo? Quando nós clamamos a Deus perdão, Ele continua nos perdoando os pecados. Isso nos diz que a obra do primeiro compartimento continua sendo executada também. As duas estão acontecendo simultaneamente. Tudo está sendo feito ao mesmo tempo. Porque não é preciso vários sacrifícios. O Hebreus diz que um sacrifício só já foi suficiente.
Foi o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Não preciso mais de vários sacerdotes. Um sacerdote só único já é suficiente. Ele é suficiente para nos perdoar os pecados e nos representar diante do tribunal de Deus. E o que toda essa teologia ela é importante para nós e o que ela vai implicar na nossa vida. E eu quero terminar com esse texto aqui, dizendo, o que a gente conclui então? Que embora o livro de Hebreus ele não forneça muitos detalhes a respeito da estrutura do santuário celestial, a existência e funcionalidade desse santuário, ela é bem clara nas Escrituras. Ela é bem trabalhada dentro do livro de Hebreus. E por que isso é importante para mim e para você? É porque é o que está escrito em Hebreus 4, verso 14 e 15. Porque tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Faz toda a diferença saber que, nesse momento, nós temos um Deus que nos representa diante do trono de Deus, no santuário celestial, e que nós podemos nos conectar com essa realidade através dele, através da nossa fé, através da nossa entrega, através da nossa comunhão com ele, através do Espírito Santo, nós podemos então ser bem representados por Jesus. E é essa a grande diferença entre aqueles que serão salvos e aqueles que vão se perder. Porque a Bíblia diz que pecadores todos nós somos, né? Nós não somos um tipo de pecadores melhores do que aqueles que não creem em Jesus. Nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa sobre a face da terra, qualquer outra. Somos tão pecadores quanto aqueles que estão nos presídios, tão pecadores quanto aqueles que estão lá agora, né, no crime, tão pecadores quanto aqueles que estão agora, né, pensando e maquinando mal por aí, ou estão agora no bar, ou estão na festa, tão pecadores quanto qualquer outro. O que nos diferencia é que ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós passamos agora a ter um representante no céu, que nos defende. E isso faz toda a diferença. E é por isso que a teologia do livro de Hebreus ela é tão importante para nós. Porque ela é para nós uma garantia de que mesmo eu olhando para mim e vendo que eu sou um pecador miserável, safado, sem vergonha, eu tenho alguém que me ama e que está lutando pela minha salvação nesse momento. E a única resposta que eu posso dar a esse ato de amor é cooperar com Ele, né? Buscando fazer aqui o meu melhor, me esforçando para guardar os mandamentos, para estar em comunhão com Ele, para fazer a vontade dEle, para que, ao me defender, eu possa, então, de alguma maneira, glorificar o Seu nome e honrar, né, todo o sacrifício, toda a obra, todo o trabalho que Jesus está fazendo por mim no santuário celestial. Que possamos ter essa certeza, essa fé, que essa fé preencha o nosso coração e nos dê a esperança e a alegria da salvação, mesmo quando a gente olhar para nós mesmos e não ter muita esperança, né? E pensar que, olha, eu vou me perder, que a gente se lembre que não, existe um advogado, existe um sacerdote, um sumo sacerdote que está lutando por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?